A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, anunciou nesta quarta-feira que deu início ao processo de coleta de assinaturas para protocolar uma CPI dos ataques a escolas. Cavalcante afirmou que o objetivo do projeto de CPI é identificar omissões governamentais de ações de prevenção, investigação e reparação anteriores e após os ataques. O anúncio ocorre após um homem de 25 anos matar 4 crianças hoje em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. Roberto Mota, começo com você, Mota. É caso para a CPI? Não, não é. Isso é uma exploração política vergonhosa. Esse crime, Brown, como eu já disse, é uma demonstração do mal, o mal em estado puro. Tem muita gente que não acredita na existência do mal. Tem gente que acha que é tudo uma questão de educação, de falta de oportunidade, de falta de um tênis bonito. Há quem acredite que a solução para um sistema prisional que não comporta mais a imensa quantidade de criminosos presos é soltar os criminosos. Há quem acredite que a resposta para um crime como esse é liberar recursos. Essa postura diante do mal é uma mistura de ingenuidade com ideologia. Esse é o pensamento dos arquitetos do sistema de justiça criminal do Brasil, entre os quais se encontram, com papel de destaque, os partidos de esquerda. A lei penal e a aplicação da lei penal no Brasil, elas partem desse pressuposto de que o criminoso, ele na verdade é a vítima. Por isso é impossível se prender durante muito tempo um criminoso violento no Brasil, por mais grave que seja o seu crime. Por isso que um assassino de 16 anos na Inglaterra pode ser condenado à prisão perpétua, mas aqui no Brasil ele é chamado de adolescente em conflito com a lei, ele vai ser internado para o cumprimento de medidas socioeducativas e fica meses internado, depois volta para as ruas. Por isso que no Brasil existem centenas de ONGs que defendem os direitos dos criminosos, mas eu desafio de novo nossa audiência a lembrar o nome de uma ONG sequer que defenda os direitos das vítimas dos crimes. Nós somos ovelhas que fazem leis para proteger os lobos, tanto os lobos violentos quanto os lobos corruptos. O Brasil é o país da impunidade. Quem paga essa conta no final são sempre aqueles que não podem se defender, são os mais fracos e, como nesse caso aqui, os mais inocentes. A gente já tinha falado mais cedo sobre esse crime de hoje em Blumenau no começo da nossa transmissão, para quem estava nos acompanhando com exclusividade no YouTube e na Panflix, foi o tema que abriu a nossa transmissão de hoje, naquele trecho inicial de Os Pingos nos Is, exclusivo dos nossos canais do YouTube e da Panflix, e aproveito para reiterar o recado, a você que não sabe, começa sempre mais cedo a nossa transmissão por lá, temos 20 minutos de conteúdo exclusivo no YouTube e na Panflix, o programa começa às 5h40 da tarde, a gente se encontra sempre um pouco mais cedo por lá, antes da nossa abertura tradicional das 6 horas na TV e no rádio. Mas seguindo aqui, Pavinato, o que acha da ideia CPI dos ataques às escolas? Se agora um parlamentar psolista perder a lingerie, vestiário do Congresso, ou imaginar que tem um vestiário no Congresso, ele vai querer fazer a CPI do cadê minha lingerie. Qual é o fato determinado aqui? Não tem. CPI dos ataques nas escolas. Os ataques nas escolas não têm um fato, um denominador comum. Para que é o objetivo? Identificar omissões governamentais. São 27 estados aqui. Omissão governamental. Você vai chegar numa resposta, deputada. Aliás, esse é o retrato de por que o Brasil não vai para frente. Porque nós temos deputado que desconhece a lei. Ah, mas precisa ser advogado? Não, leia, baixa, tá tudo na internet. Leia a lei. Não entendeu a lei? Pergunta o que significa, minha filha. Você tem mais de 20 assessores. 20 pessoas pagas a peso de ouro. Para quê? Para deixar você fazer uma freada na lingerie como essa. Omissão governamental, minha filha,
Isso é omissão legislativa. Por quê? Porque a gente tem um Código Penal caquético, que é da década de 1940, nem existia psiquiatria como ciência, a psiquiatria era relegada a uma segunda classe da medicina em 1940, isso nunca mudou. E o caso dos ataques de hoje remontam aos estudos que são modernos da psicopatia. O nosso código não responde o que fazer com psicopatas. O legislativo tem que revisar o Código de Processo Penal, ele tem que revisar a lei de execução penal, ele tem que ser fiscal da malversação do dinheiro público que estaria educando e tratando as nossas crianças com o respeito que elas merecem, desde o saneamento básico, passando por moradia, passando por dignidade, chegando na educação. Esta é uma das ideias mais estúpidas que afloraram no legislativo, e olha que a concorrência é grande. Para você, Dantas, será que está sendo banalizado esse instrumento das CPIs? É banalizado por quem, como disse o Pavinato, não tem domínio daquilo que precisa ter, que é da lei. A professora que foi eleita suplente da Marina Silva e assumiu o cargo porque a Marina virou ministra, ela desconhece o objetivo de uma CPI. Mas é muito mais grave do que isso. Talvez, se ela quiser explorar esse tema, ela deva apoiar e assinar a CPI do crime organizado, que trata de violência, trata de segurança pública. Eu mencionei no início deste programa o que aconteceu hoje lá na creche em Blumenau, que é trágico, porque estão ceifando as novas gerações, a vida de crianças. Quando a gente fala de qualquer crime envolvendo criança, chega a dar um arrepio na espinha. A gente sofre na alma. E a psolista deveria colocar a mão na consciência, colocar a cabeça no travesseiro e parar de defender criminoso, que é isso que o seu partido faz diariamente. Como disse o Mota, nós temos um ecossistema de bancas e advogados, de entidades, de autoridades públicas com mandato legislativo e algumas no executivo, que estão aí para defender não a vítima, mas o criminoso. O que aconteceu na creche poderia ter acontecido num hospital, como já aconteceu em outras vezes. São problemas de segurança pública que, aliás, expõe o digníssimo ministro da Justiça e da Segurança Pública, que a cada dia demonstra a sua incapacidade para gerir esta pasta. E eu tenho ouvido já aqui no Congresso que há uma pressão cada vez maior para que ela seja cingida, para que ela seja dividida e entregue a alguém que tenha um mínimo de noção do que está fazendo. Hoje, o Lula reuniu o Dino, reuniu outros ministros, pessoal do MEC, o Camilo, para quê? Para criar um grupo de trabalho. Sabe por que criar um grupo de trabalho? Porque eles não sabem nem por onde começar para resolver um problema que já se transformou num caos social, numa cultura, que precisa ser banida do Brasil. É igual aquela história da saúva. Ou o Brasil acaba com o crime, ou o crime vai acabar com o Brasil. É aquilo que você sempre fala, né, Zé? Aquela ânsia do Congresso Nacional de mostrar serviço, né, de dar uma resposta à sociedade diante de casos de grande repercussão, né, de muita comoção popular. É o caso agora também, Zé? É uma tentativa do Congresso de mostrar que está fazendo alguma coisa depois de mais essa tragédia, o crime de hoje em Blumenau? Quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça, né? Essa estratégia é antiga, né? Veja bem, a CPI é um instrumento muito forte do legislativo e uma arma, sim, das minorias, né? Mas a CPI, como disse muito bem o Pavinato, é preciso ser regida por normas, e elas existem. Fato determinado, existem algumas regras. Fato determinado, primeiro, número de assinaturas, depois, prazo de abertura e de encerramento, prazo de vigência, um orçamento, tudo isso está tudo lá, um orçamento para o funcionamento da CPI e o fato determinado, que é o motivo da criação da CPI. Esse fato determinado, ele tem que ser inerente às políticas federais e não pode ser municipais, estaduais ou assim por diante. Então, é esta a receita de uma CPI. Neste caso aí, tem um discurso pronto, eu sei, já estão fazendo. Tem
É um discurso pronto de que essa violência nas escolas, que eles acham que apareceu de repente, tem a ver com a cultura de violência, a defesa de armas, a crítica às minorias. É esse o discurso que querem fazer numa CPI assim, né? Mas, se houver coerência no Congresso Nacional, não haverá a criação, até porque ninguém vai assinar, ou poucos irão assinar uma CPI tão esdrúxula assim, né? Como, gente? Investigar o quê? Se não há, ninguém sabe exatamente como se organizam pessoas assim. Hoje o governo reforçou uma comissão já existente sobre esse assunto, e este é um ponto que eu insisto muito aqui: a saúde mental tem que ser observada. Esse é o custo.